E aí, povo, buenas, Edson aqui mais uma vez. Hoje vamos falar um pouquinho de como ter uma direção defensiva e uma direção prudente quando você está dirigindo em rodovia, ou seja, quando você está fora da cidade e principalmente lugar que você não conhece. Eu tô agora voltando para São Paulo, de uma cidadezinha interiorana aqui chamada Nazaré Paulista. E aí eu aproveitei para fazer esse vídeo para dar algumas dicas que eu cumpro essas regras que eu vou falar aqui. Você não é obrigado a fazer da forma com que eu vou falar, mas eu super recomendo que você faça. Principalmente para quem está começando a dirige primeiro na cidade e tudo mais, e aí pega uma rodovia, né, uma via que liga as cidades aí, né? E aí muda um pouco o perfil da direção, tá? Principalmente se for lugar que você não conhece, tá? Se for lugar que você não conhece, tem que ser bem criterioso, bem cuidadoso. Aqui é uma rodoviazinha sem acostamento, como você pode ver aqui no vídeo. Então já tem esse adicional de você ficar cuidadoso. Uma dica que eu dou é sempre dirigir de maneira defensiva. Você não conhece o lugar? Cara, não acelera, velho. Não anda ligeiro. Se você não conhece o lugar, não anda ligeiro. Aqui é uma rodoviazinha pequena e tem pouco fluxo de caminhão, então tem essa vantagem. Qual que é a grande desvantagem? Aqui, se você pegar um motorista na sua frente que for um motorista lento, que estiver dirigindo devagar, aqui você vai passar um pouquinho de agonia, tá? Como dá pra ver aí os carros aí do lado de lá. Eu tô indo na rodovia, não tem nenhum carro na minha frente, então tá de boa pra mim. Mas observa que aqui nesse trecho desde que eu comecei o vídeo aí, ó, não apareceu nenhum ponto de ultrapassagem. E aqui a velocidade máxima é 60 por hora nessas curvas aqui. E tem que ser bem cuidadoso, tá? Se você não conhece o lugar, o ideal é que, primeiro, você dirija de dia, e segundo, você respeite a sinalização do lugar, porque a chance de você passar um apuro é grande. Ainda mais que a rodovia, né, essa aqui não tem acostamento. E é bem comum nas cidades interioranas. Então, muitas vezes o pessoal que sai da cidade, né, quem tá acostumado a dirigir na cidade, muitas vezes sofre um pouquinho para dirigir no interior. Ou sente um pouco de medo de dirigir nas rodovias. O que é bom, ser prudente é muito importante. Eu tô aqui a 80 por hora, né, eu já andei aqui nessa rodovia aqui. Não tá chovendo, tá nublado hoje, mas não tá chovendo, a pista tá seca, então eu posso andar um pouquinho mais. Se tivesse chovendo, eu não andaria nessa velocidade que eu tô agora, mesmo porque os pneus do meu carro não estão o ideal, não é pneu novo, e aí faz muita diferença isso, né? Então, se você não sabe, é importante saber, né, que o ideal é você andar nas rodovias com pneu em bom estado, e se possível o pneu novo, né? Aqui, ó, 40 por hora. O pessoal que tá aqui atrás tá me apertando já. Mas não tem acordo não. Olha o cara parado bem na curva. Olha que interessante, né? Ó, o cara tá parado na curva. Tá errado isso daí. É perigoso, né? Ou para antes da curva ou para depois, né? Enfim. E aí, uma outra dica que eu dou pra você é que você antes de você pegar uma BR da vida, né? Uma rodovia, você tenha um bom domínio do seu carro, tá? Na rodovia as coisas acontecem em alta velocidade, tá? Então, se você não tiver um controle bom do seu carro, um autocontrole da sua direção, você pode se meter em apuro. Olha, esse cara vai querer me ultrapassar aqui, não vai dar de ultrapassar, né? Eu segurei aqui, mas não teve como. Aqui não tem como ultrapassar praticamente, né? Essa rodovia aqui é bem estreitinha e bem cheia de curva, né? Cheia de curva aqui. Pra dirigir na chuva, né? Outra dica que eu dou pra você, né? Cara, dirigir na chuva, velho, tem que dirigir com mais atenção. Se na cidade já é um pouquinho chato, imagina na rodovia. Ó, pessoa aqui na rodovia e tal. Isso é característica do interior, bem na curva, né? A gente viu o carro ali em cima. Então,
você tem que estar atento, senão você comete algum tipo de acidente mesmo. É bem fácil de acontecer algum imprevisto e tudo mais. Outra dica que eu dou é que a gente tende a dirigir parecido com na cidade, e algumas coisas você pode fazer diferente na rodovia. Olha ali o carro ali. Uma das coisas que você pode fazer na rodovia toda vez que você entra numa curva, você reduz a marcha. Você pisa na embreagem, reduz a marcha e entra na curva com o carro engatado numa marcha mais lenta. Por que isso? Isso te ajuda a fazer a curva e você pode acelerar assim na parte final da curva para o carro te ajudar a tracionar. E isso é bom, porque a tração na hora que você está terminando de fazer a curva auxilia o carro a terminar de fazer a curva. Aqui tem um radar, cara, 60 por hora ali. Eu sabia que tinha um radar bem por aqui assim. 60 por hora, eu tô acima da velocidade um pouquinho. E bem no radar, ó, tem a faixa pontilhada, né? Olha aqui, bando é uma verdadeira indústria da multa, né, cara? Porque a faixa pontilhada tá bem em cima do radar, cara. Então, qualquer um que esteja mais desavisado aí, puxa 110 ali nessa reta aqui e toma uma multa ali. Então, mais uma coisa para você ficar atento, né? Além de não ter lugar para ultrapassar, ainda tem essa pilantragem aí, né? De bem no lugar em que dá para alguém ultrapassar ali, ter o radar de velocidade, né? Limitando a velocidade de 60 por hora. Mas assim, eu não critico tanto, porque aqui o lugar é realmente um pouquinho difícil de dirigir aqui para quem não está acostumado com o próprio carro. Então, se você não está acostumado com o próprio carro, o ideal é você não pegar esse tipo de estrada. Pega primeiro umas rodovias mais reta, né? Só se não tiver como evitar, né? Mas pega primeiro alguma rodovia mais reta. Espera você ter um pouquinho mais de domínio do seu carro, se você tem aí poucos meses de direção. Então, assim que a pessoa tira a carteira, né? Muitas vezes ela o carro ainda não é uma parte do corpo dela, sabe? Sabe quando o carro não parece que você tem o domínio total do carro? Então, esse é um momento que você precisa evitar esse tipo de estrada aqui, ó. Essa curvinha aqui é perigosa, tá 40 por hora ali. Você fala assim, mas não pareceu. Sim, porque eu tenho o domínio total do meu carro. Eu freiei um pouquinho da curva, puxei quarta, acelerei no final da curva. Tipo, isso é automático pra mim, sabe? Então, pode parecer assim que o bagulho aqui é tranquilinho, é bem facinho, mas é facinho porque é comigo, porque sou eu que tô acostumado a dirigir esse carro aqui. Se fosse um outro carro, eu já faria diferente um pouquinho a curva ali, já reduziria mais a velocidade. Então, uma das dicas que eu dou cara, se você não dirige bem ainda, evita pegar essas rodovias interioranas, assim, porque elas são cheias de segredinhos, de malandragem. E agora nós vamos entrar aqui no meio do mato. Aqui é a Serra da Cantareira, na verdade. E vai ter uma região aqui em que vai ter um espação assim no meio da floresta, sabe? Então ali quase sempre tá úmido, tem umas curvas bem sinuosas, então tem que tomar cuidado. Aqui mais uma curvinha meia melindrosa aqui. Muito bem. Essas dicas aí que eu dou para quem tá começando a dirigir no interior aí, né? Tem um pouquinho menos de experiência. Faz sentido ser um pouco mais prudente. Você fala, cara, mas você é excessivamente prudente, sabe? Você é exagerado. Olha, no trânsito é aquilo, né? Você viu que ali atrás, bem na curva, tinha um carro parado? Bem na curva tinha uma pessoa andando no meio da curva? E aí? Bem no meio da curva, não dava pra ver antes. Se eu tô a 100 por hora ali, eu pego aquele cara lá. Se vem outro carro ali na contramão, bem na curva lá onde eu tinha o cara parado lá, pô, meu, danado, hein? Então assim, e outra coisa, como meu carro é manual, eu tenho domínio do carro. Então, ó, o cara que tava ali atrás de mim, ele errou a marcha provavelmente, porque ele ficou lá atrás. Então tem isso também, né? Eu puxei terceira com o motor cheio.
E aí o meu carro teve torque antes de chegar na subida. Ele tem um Honda, ele tem um carro, eu acho que 2.0, 1.8, só que é mais pesado que o meu, né? Então se for manual e você errar o momento certo de você puxar, de você reduzir, você já perde a velocidade. Então quem dirige carro 1.0 também, né, tem mais esse segredinho, né? Carro 1.0 você tem que estar sempre com o motor cheio, senão você pode perder o embalo do carro. Aqui essa porta também é bem fechada, ó. Tive que puxar a terceira aqui. Enfim, essas são algumas das dicas aí. E aí, se você concorda ou não concorda, deixa aí nos comentários a sua opinião a esse respeito. Aqui tinha uma lombada. Enfim, show de bola, vamos pra cima.